em nossas conversas nas tardes, vamos falar sobre a criação do universo, vamos falar a respeito da queda de Satanás, tentar comentar, tentar explicar o porquê Satanás caiu na terra e vamos por aí. Amém? Respondendo a um questionamento que começa da seguinte forma: Pastor Elias, se Deus nos ama tanto como dizem, eu estou fazendo já uma correção no início da pergunta do nosso irmão. Não é como dizem, é como a palavra de Deus afirma. A palavra de Deus afirma que Deus nos ama de uma forma incompreensível, de uma forma que nós jamais poderemos entender com a nossa finita mente, com o nosso finito conhecimento. Só na glória, só nos céus, vamos compreender a imensidão, a largura, a totalidade do amor de Deus para com a nossa vida, a ponto de nos dar Cristo Jesus. Cristo Jesus deixou a glória, tornou-se homem, passou por todas as fases comuns aos homens, e olha que ele é o Criador do universo. Não precisava passar por isso, não é? Não precisava passar por isso, mas passou por esse sofrimento todo para que nós pudéssemos ter a salvação. E ele continua nas perguntas: por que o Senhor jogou o inimigo dele justamente aqui na terra junto com a sua criação? Irmãos, eu sou do grupo que entende que o tempo da criação não resume-se ao período de 24 horas. Eu entendo que os dias que estão ali no Gênesis são dias que não correspondem exatamente a 24 horas, sim a períodos de tempo. Períodos de tempo. A teologia mais popular é aquela que compreende que o mundo foi criado em 7 dias, mas também é uma corrente que entende que o mundo foi criado em períodos de tempo e períodos longos entre um e outro. Ou seja, um dia, como está na Gênesis, pode ser um período de 1 milhão de anos, 100 anos, enfim, são períodos de tempo. E isso fica muito claro quando nós olhamos, por exemplo, a criação dos animais. A criação dos animais foi anterior à criação do homem. E hoje é possível encontrar esqueletos, ossadas de dinossauros, animais que são chamados hoje de dinossauros, que ao passar pela ciência detecta alguns milhões de anos. Então fica difícil você encaixar esses milhões de anos dentro da Bíblia. Se você acompanhar o entendimento judaico, a Terra tem 7.000, não chega a 7.000 anos. Então, como explicar a criação da Terra, por exemplo, que conforme a ciência foi criada há alguns bilhões, milhões, bilhões, que foi criada há muito tempo, há milhões de anos. E também dos dinossauros, que são datados há milhões de anos. Nós precisamos entender, irmãos, que Satanás, quando expulso dos céus, foi antes da criação. Antes da criação. E Satanás foi expulso e ficou vagando na escuridão. E quando Deus criou o mundo, criou a terra, ele tinha liberdade. E aqui ele se instalou. Ele conseguiu enganar com uma verdade. Para você ver que as verdades também podem ser pedra de engano. Quando você consegue fazer as pessoas visualizarem aquilo que desejam, então você faz as pessoas errarem com a verdade também. Então o amor do Senhor para com a gente existe, claro que existe. É um amor sem fim. Mas a existência de Satanás e a queda de Satanás não está relacionada com o amor do Senhor, mas sim com a rebelião de Satanás com relação a Deus e a sua expulsão consequente dos céus. E ele, vagando pelo universo, encontrou a criação do Senhor e aqui se instalou. Vamos lá? Nada do que está acontecendo de errado nos dias de hoje estaria acontecendo. Ou seja, o mundo não seria o que é hoje se o inimigo de Deus não habitasse entre nós. Sim, com certeza. Na verdade, irmãos, a culpa nesse caso não é de Deus. A culpa é de Adão e Eva. Nós não podemos tirar o peso dessa culpa das costas de Adão e Eva. Nós não podemos tirar. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou santos e dotados de sabedoria. Sabedoria, irmãos. Eles tinham a mente do Senhor, a semelhança do Pai. Eles conheciam a verdade que era necessária para manter-se puros. Para manter-se puros. Mas sabe como é, não é?
Satanás entrou com aquela história que existia algo que Deus havia reservado. E esse algo era o conhecimento do bem e do mal. No caso, o conhecimento do mal. E eles queriam também esse conhecimento que só Deus tinha. E ao abraçar o engano de Satanás, pecaram e assim permitiram que Satanás recebesse o domínio sobre a face da terra. Então a consequência de tudo isso que o irmão falou, desses males, das dificuldades, dos problemas, dos trabalhos, da violência, tudo isso é consequência do pecado original de Adão e Eva, a desobediência a Deus, que Deus, na sua graça, no seu grande amor para com a gente, Ele providencia Cristo Jesus para que Cristo viesse consertar a situação que Adão e Eva havia quebrado, se assim podemos dizer, havia destruído com o pecado. Então nós vemos que Cristo Jesus veio para que o homem voltasse a ter uma comunhão com Deus, voltasse àquela comunhão original com o Senhor. Isso é a graça de Deus, é o amor do Senhor para com a gente. Deixa eu ver mais aqui. Quanto às tentações, a Bíblia nos afirma que é totalmente possível resistir às tentações, resistir ao diabo e etc, desde que nós nos revistamos com a presença do Senhor, com a graça de Deus. Vamos lá. Assim é muito fácil encontrar culpados, não acha? Não acho. Não acho. Eu acho que o Senhor não tem culpa na história. Eu acho que a culpa recaiu sobre Adão e Eva, que eles não eram inocentes, não eram um casal bobinho que não sabiam o que estava fazendo. Não eram, gente. Nós temos uma ideia fixa que Adão e Eva eram assim, tanto quanto bobinho. Eles eram inocentes, não sabiam nada, eram assim, bobinhos, não é? Bem bobinhos, mas não era dessa forma, irmãos. Adão e Eva foi o casal mais sábio que já houve sobre a face da terra, entenda dessa forma. Mais sábio. A mente era pura em todos os aspectos e recebeu da graça de Deus em todos os aspectos. Não havia degeneração no seu corpo em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Se existem super-homens, super-humanos sobre a face da terra, Adão e Eva, eles eram superiores àqueles que são considerados como os mais sábios da face da terra nos dias atuais, extremamente superiores. A mente era fresquinha, criada por Deus, representavam a glória de Deus na criação. Dando continuidade à pergunta do irmão, assim é muito fácil encontrar culpados, não acha? Bastava destruir o diabo de uma vez por todas ao invés de jogá-lo aqui entre nós. Quanto à destruição de Satanás, nós podemos entender, nós queremos entender e nós precisamos entender que o Senhor sempre criou o ser humano, sempre criou tudo que está ao seu alcance, tudo sobre a face do universo, com o direito de escolha. Os anjos possuem o direito de escolha e nós também temos o livre-arbítrio. Infelizmente, Satanás usou o livre-arbítrio de forma errada, optou por buscar a glória para si. O Senhor, enxergando essa situação, enxergando a ação diabólica, maligna de Satanás, o expulsou da glória. Ele passou a habitar no universo, posteriormente na terra, e vai habitar por todo o sempre no lugar de condenação chamado como inferno, chamado pela designação inferno, ou outra palavra qualquer que você possa designar, mas é um local de sofrimento, um local de extremo sofrimento. Então esse que é o fim do diabo. Deus poderia até realmente dizimar Satanás, mas ele não estaria agindo segundo aquilo que nós entendemos como justiça do Senhor. E ele deu a você, deu a mim, o direito de manter-se puro, ou não manter-se puro e servir a Satanás. É um direito de cada ser humano. Mas é um direito que você ou aqueles que seguem a Satanás, juntamente com ele, hão de pagar eternamente no sofrimento eterno, porque isso está predito por Deus na palavra. Predito por Deus na palavra. Nosso irmão continua dizendo, não foi isso que o Senhor fez com os rebeldes no deserto?
Por que não fazer o mesmo com o pior dos rebeldes? O mundo não estaria em caos em que se encontra hoje. Você não precisaria estar todos os dias acusando a tudo e a todos. Não estaríamos à mercê dos falsos mestres e falsos profetas. Não teria quem usasse a palavra do Senhor em vão para enriquecimento próprio. E o mais importante, o filho dele não precisaria ter sofrido e o mundo seria como realmente teria que ser. Paz total. Penso sim. Penso sim. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos autômatos, por incrível que pareça. Deus poderia ter criado um tanto de autômato, uma espécie de robozinhos, desde a criação dos anjos até a criação do ser humano. Deus poderia ter feito uma espécie de robôs com a mente pré-programada para fazer somente aquilo que ele quisesse. Esta não é a vontade do Senhor. Esta não foi a vontade de Deus. Deus queria que cada um tivesse o livre arbítrio, o direito de fazer aquilo que desse na telha, da forma que achasse conveniente, mas acima de tudo, que a criação voltasse para ele os seus olhos, que a criação olhasse para ele e pudesse dia após dia cultuar seu nome, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Foi assim que o Senhor fez. Foi desse jeito. Nós não somos obrigados a estar diante do Senhor. Nós temos o direito de escolha. Infelizmente, tudo isto que o irmão citou, as dificuldades, os falsos profetas, os enganadores, etc., tudo isso está predito também na palavra do Senhor como acontecimento para os nossos dias. Está predito, é apenas ler a palavra do Senhor que nós vamos ver as profecias do Senhor dizendo que nos últimos tempos seria da forma como é. Mas também está predito que aquele que permanece fiel, aquele que abraça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é lavado no sangue do Senhor, aquele que é purificado no sangue do Todo-Poderoso, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo de Deus que nos dá a direção, que nos dá o entendimento, que nos dá o discernimento para nós não nos deixarmos enganar pelos filhos das trevas, pelos filhos de Satanás. Então o Senhor nos deu também o conhecimento para isso. Nos deu o conhecimento para essa realidade. Nós é que não exercitamos aquilo que Deus determinou para a gente, como Adão e Eva não exercitou aquilo que Deus havia predeterminado para eles. É o interessante, irmãos, que Deus foi tão bom para com a gente, tão maravilhoso, que mesmo Adão e Eva pisando na bola e pisou feio pra caramba, permitindo que Satanás tomasse o governo da terra, a Bíblia diz que o mundo jaz nas mãos de Satanás. Satanás é o imperador dessa terra. Mesmo Adão e Eva negando ao Senhor, pisando na bola, pecando contra Deus, o Senhor não tirou a liberdade do homem. Veja a misericórdia do Senhor. Ele não tirou a liberdade do homem por um engano, por um erro do primeiro casal. Deus não tirou, mas Deus providenciou meios para que o homem pudesse ter acesso a ele e tivesse também conhecimento da sua vontade. O irmão citou, por exemplo, aqueles que foram dizimados no deserto. Mas por que foram dizimados? Porque desobedeceram a orientação do Senhor. Desobedeceram aquilo que Deus havia falado para que fosse regra de prática. O que fizeram? Negaram o Senhor no deserto, como Adão e Eva negou lá no Éden, foram expulsos do Éden. Só que a consequência já havia também sido predita, que aqueles que negassem ao Senhor receberiam as consequências dos seus males. Então o Senhor cumpriu aquilo que ele predeterminou para o povo judeu. E aqueles que pecaram contra o Senhor ficaram no deserto. Ficaram plantados literalmente no deserto. Tudo isso, irmãos, é o amor do Senhor que se manifesta para com nossas vidas. É a graça do Senhor. É o zelo de Deus. Oh, glórias a Deus por isso. É o zelo de Deus para com cada um de nós. O homem
Ele procurou viver caminhos errados. O homem escolheu caminhos errados. Eles escolheram, nós escolhemos, talvez podemos falar dessa forma, escolhemos o ser humano. O ser humano escolheu viver caminhos pecaminosos, caminhos errados, mas o Senhor sempre trouxe para si, preservou sobre a face da terra um remanescente. Sempre houve um remanescente, um grupo de pessoas que amaram ao Senhor, um grupo de pessoas que amaram a Deus acima do seu próprio entendimento, acima das suas próprias forças, acima das suas próprias vontades e preservaram-se nos caminhos do eterno. E este remanescente sempre foi conservado sobre a face da terra, desde os tempos antigos até chegar aos nossos dias. Hoje não é muito diferente, irmãos. Há quantos que estão aí negando o Senhor, pisando na bola com relação a Deus, virando as costas para Deus, abraçando Satanás, chamando Satanás de mestre? Quantos? Mas, enquanto a este lado negro, a este lado de pessoas que vivem nas trevas, há o remanescente do Senhor, que conserva os princípios do Senhor intocáveis, que permanecem fiéis à vontade do Senhor. São aqueles que foram preservados pela graça. Preservados. Mas por que foram preservados? Porque amaram a Deus acima da sua própria vida, acima do seu próprio querer. Amém? Acima do seu próprio querer. Glórias a Deus por isso. É a manifestação do amor do Senhor para com a nossa vida. É a manifestação do amor. A tendência nos próximos anos, nos próximos séculos, se houver próximos séculos, a tendência, irmãos, é que o homem a cada dia vire mais as costas para Deus. Abrace cada vez mais a Satanás como mestre. Mas, mesmo em meio a esse tempo de tamanha religiosidade que vivemos, há um remanescente fiel do Senhor, um remanescente que não se deixam dirigir pela religião, mas que se deixam dirigir pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai preservar, é o Espírito Santo de Deus que irá preservar um certo número de pessoas que hão de continuar pregando a palavra pura, a palavra cristalina, que leva o homem ao arrependimento e que aceite a Jesus como Senhor e Salvador das vidas. É sempre assim. É a demonstração do amor de Deus. É a demonstração do amor de Deus. E o nosso irmão continuou dizendo no seu e-mail o seguinte: por favor, não me interprete errado quando menciono você estar acusando a tudo e a todos. Não é crítica, não. É apenas uma observação pessoal pelo modo como você prega, sem intenção de ofendê-lo. Não, não ofende não, meu irmão. De forma alguma. Opa, não me sinto ofendido de forma alguma. Ok, amado? Eu não citei seu nome aqui para não expor. Amém? Mas não, de forma alguma me sinto ofendido. Nós precisamos nos agarrar às verdades da palavra do Senhor, e quando nós nos agarramos à verdade de Deus, realmente nós nos tornamos assim, cortando em linha reta. Nós somos aqueles que cortam em linha reta e a coisa fica um pouco difícil realmente, não é? Mas não é que nós acusamos a todos e a todos, mas se pode ver que tudo aquilo que nós proferimos está com as bases na palavra do Senhor, tem a fundamentação na palavra de Deus. Vamos lá ainda, ele continua dizendo: sim, mas Satanás não fez pior do que negar o Senhor. Quis se tornar igual a Deus. Por que não destruí-lo de uma vez por toda como fez com aquela gente no deserto? Olha, irmão, por que o Senhor não destruiu Satanás? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta para você. Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta para ti. A Bíblia nos diz que há situações que ele não abriu as portas para o nosso entendimento. Ele não abriu as portas. Deus poderia realmente, ali naquela rebelião que Satanás encabeçou lá nos céus, trazendo para si uma terça parte dos anjos, Satanás poderia, juntamente com os anjos, simplesmente serem destruídos. Deus poderia ter destruído, simplesmente destruído. Agora, por que Deus conservou a Satanás e os anjos caídos? Essa resposta eu não tenho para ti.
Nós não temos na Bíblia. Amém? Nós não temos na Bíblia. São situações que nós vamos conhecer de fato quando estivermos na glória. Eu poderia citar para você um tanto de teoria, de suposições, de teses, mas eu não gosto muito de suposição nem de teses num tema tão sério quanto a este, não é? Quanto a esta pergunta. Não gosto muito de teses. Nós vamos conhecer nos céus o porquê que Deus não destruiu Satanás em tempo hábil, ou até hoje, não é? Não só naquele tempo, como Deus poderia fazer Satanás deixar de existir, era só ele estralar os dedos ou falar assim, eu estou dizimando, eu estou destruindo de uma vez por todas Satanás e os demônios. Simplesmente assim, certamente, Satanás e os demônios deixariam de existir. Agora, por que Deus conserva e conservou no passado? Essa resposta eu não tenho para ti. E eu creio que ninguém tem essa resposta de uma forma bíblica, de uma forma eficaz. Mas uma resposta eu tenho para ti. Pisaram na bola com ele. Satanás errou com ele. Este já recebeu a sua sentença. Para Satanás e para os anjos caídos não tem retorno. Não tem retorno. O Senhor cortou reto. O Senhor determinou que o final desses é o sofrimento eterno. Esses aí não tem arrependimento, não tem conversão. Para Satanás e os demônios, que são os anjos caídos, não há arrependimento. Mas o Senhor demonstrou a sua graça para com a gente, o seu amor para conosco, ao enviar Cristo Jesus para nascer como homem, morrer numa cruz, após tanto sofrimento, após tantas dificuldades, para que nós pudéssemos ter um acesso direto, como Adão tinha nos dias antes do pecado. Nos dias antes do pecado. Hoje nós podemos ter acesso ao Senhor, adentrar ao Santo do Santo, conversar com Deus, ouvir a sua voz e fazer aquilo que Ele fez quando na terra, quando Cristo Jesus esteve na terra. Fazer os mesmos sinais, fazer as mesmas coisas, amar com a mesma intensidade. Tudo isso nos é possível nesses últimos tempos. Porém, algumas respostas a respeito de Deus e da sua soberania, ao homem não compete possuí-las. E essa é uma das respostas que nós não temos. Como homens, nós não temos essa resposta. Porque Deus preservou a existência de Satanás. No céu, eu tenho plena consciência, tenho plena certeza. No céu, quando ali estivermos com o Todo-Poderoso, tenho plena certeza que o Senhor há de nos fazer entender por que Satanás foi preservado e não foi destruído e por que ele vai sofrer por toda a eternidade juntamente com aqueles que estão vivendo no pecado. Nós vamos compreender isto, já visto que teremos a mente de Cristo, uma mente justa, uma mente pura, uma mente aberta para entendermos a dimensão espiritual que a nós hoje é vetado. Nós não compreendemos a dimensão espiritual. Amém? Espero que a resposta tenha sido plausível. Espero que a explicação tenha sido plausível e que o irmão possa me ver de uma forma diferente. Não me ver como um acusador, como um criticador, mas como alguém que expõe a verdade do Senhor em contraposição com aquilo que é pregado hoje em dia, que realmente fere princípios de Deus, fere a Bíblia de uma forma clara, de uma forma incontestável, se deixam levar pelo engano de Satanás. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão. Eu não vou citar teu nome, tá bom, meu querido? É lá do Rio de Janeiro, mas não vou citar o nome do nosso amado. Que Deus abençoe muito a tua vida. Essa foi mais uma resposta à pergunta de irmãos em nossa Conversa nas Tardes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.